Olá! Hoje eu vou falar para você sobre a inveja. Você conhece alguém que tem inveja? Você conhece algum invejoso? Ou você já sofreu com a inveja? Ou já foi você o invejoso? Pois é, hoje eu vou falar para você a respeito do que a Bíblia diz sobre a inveja e de como nós devemos nos portar em relação à inveja. A inveja é um sentimento maligno que afeta de forma negativa, tanto quem sente quanto quem é afetado pela inveja. É uma coisa maligna. Eu vou ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 14 e 30, o que Salomão falou a respeito da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. No livro de Provérbios também, no capítulo 27, versículo 4, Salomão também menciona: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Salomão está descrevendo aqui nesse primeiro versículo que eu li que a inveja apodrece os ossos. E ele também fala aqui, nesse outro versículo, no segundo versículo que eu li, quem consegue suportar a inveja? Creio eu que a inveja, entre vários sentimentos negativos que existe, é um dos piores. Porque ela faz as pessoas agirem de forma insensata, de forma louca, a cometerem certas coisas terríveis. Aqui, ó, no livro de Salmos 73, versículo 21, 22, diz claramente como a inveja deixa as pessoas irracionais. Diz assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude era a de um animal irracional. O salmista está falando, confessando aqui nesse contexto que ele tinha inveja, que ele já teve inveja. Mas ele confessa ao Senhor e fala: quando no meu coração eu estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agia como insensato e ignorante. As pessoas que sentem inveja, elas agem de forma insensatas. As pessoas invejosas, elas veem coisas onde não tem, elas tomam atitudes baseadas naquilo que a inveja traz à luz do seu campo de visão, ao que elas acham. E agem muitas das vezes como ignorantes e insensatas. Aqui ele continua: a minha atitude era a de um animal racional. Pois é isso que a inveja faz. No livro de Marcos, capítulo 7, é mencionado aqui que a inveja ela vem de dentro do coração. Eu vou ler aqui Marcos 7, 21, 23, diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aqui Jesus está falando que todo esse sentimento maligno vem dentro do coração, começa dentro do coração do homem. Como eu já mencionei em outros vídeos, nós somos pecadores. Portanto, estamos sujeitos a ter sentimentos negativos, sentimentos malignos, frutos da obra da nossa carne caída, pecadora. E aqui Jesus deixa bem claro, entre tantos outros sentimentos, que a inveja é um mal que vem de dentro e torna o homem impuro. Tiago, capítulo 3, versículo 16, fala que a inveja traz mal. Ele fala assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aonde há inveja, há confusão. Em 1 Pedro fala sobre como a gente deve nos conduzir em relação à inveja. Ele diz assim: livre-se de toda maldade
de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Maledicência é o hábito de maldizer, de falar mal. E aqui, entre todas essas coisas, Pedro está falando, livre-se. O que a gente tem que fazer? Livre-se. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Pedro está falando, livre-se da inveja. E em Gálatas, o apóstolo Paulo está falando, não provoquem uns aos outros e não tenham inveja. Ainda assim, lá no livro de Gálatas, no versículo 5, do 16 ao 21, deixa explicitamente que a inveja é obra da carne. Eu vou ler para você aqui todo esse contexto e você vai entender. Gálatas 5, 16, 21. Aqui, no cabeçalho desse versículo, no cabeçalho do título aqui, já deixa bem claro, as obras da carne e os frutos do Espírito. Aqui Paulo está falando em relação à vida cristã. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É muito sério quando você pensa o que a palavra de Deus diz a respeito da inveja. Se você conhece alguém que tem inveja, se essa pessoa é próxima a você e se você a ama, se você se importa com ela, o certo é você confrontá-la. É você levá-la a entender que há um sentimento de inveja e você fazê-la confessar essa inveja e ajudá-la a viver uma vida. O papel do cristão é exortar todo erro, é condenar todo erro e pecado. Veja bem, é condenar todo erro e pecado, não condenar o pecador. Nós temos que ajudar o nosso próximo a enxergar os seus erros e com amor os confrontar, os exortar e fazer eles a chegarem ao entendimento de que eles estão errando para que eles se arrependam e confessem os seus erros. A palavra de Deus diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Mas se você é a pessoa que tem inveja, o primeiro passo, você tem que ter um entendimento de que você tem esse sentimento. Muitas pessoas, eu já conheci algumas que tiveram inveja e elas negavam isso. Era explícito a inveja delas, porque a pessoa que tem inveja, ela não precisa, muitas das vezes ela não tem um alvo específico, mas ela simplesmente ela não se agrada da própria vida e ela fica se comparando o tempo todo com as pessoas. E tudo que é diferente da vida dela, ou diferente daquilo que ela planeja na mente dela, como diz lá no começo, o salmista diz, age de forma irracional, como um animal irracional. Então tudo aquilo que é diferente daquilo que ela almeja, daquilo que ela planeja, daquilo que ela tem por certo, vira alvo da sua inveja. Então essas pessoas, muitas das vezes, elas não aceitam que elas têm inveja. E às vezes você tenta conversar, você tenta confrontar, a pessoa fala, não, eu não sou uma pessoa invejosa, mas é explícito, é claro. Nós, como servos de Deus, nós temos que ter esse discernimento e conversar com a pessoa em amor e fazê-la chegar ao arrependimento. Ela tem que confessar. Se você é essa pessoa, você precisa cair em si. Como Jesus falou, quando você quer falar com Deus, com o Pai, vai lá no seu quarto,
feche a porta, dobre seu joelho e fale em secreto com o Senhor. Então, meu conselho para você, se você é uma pessoa que tem inveja, se você tem no mínimo uma dúvida se você é ou não, dobre seu joelho e converse com o Pai. Peça para que Ele te mostre situações nas quais você pode ter tido inveja ou ter cometido algo parecido. Se Deus te mostrar, se você entender, confessar, o Senhor está pronto para te ajudar no que for preciso. Como eu já falei em outros vídeos, o Senhor é tardio em irar-se, é grandioso em perdoar, está sempre disposto a nos ajudar. Mas nós temos que nos confessar, nos arrepender e voltar o nosso coração para o Senhor. Porque aqui, ó, no contexto de Gálatas, nesse daqui que eu acabei de ler, fala assim, ó. No versículo 21 começa com a inveja, entre tantos outros males. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro. Como já outrora vos preveni. Paulo está falando pela segunda vez, ele já tinha prevenido o povo. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se você conhece alguém assim que tem inveja, você precisa advertir essa pessoa, porque isso é muito sério. Mas se você é a pessoa que tem inveja, que essa palavra hoje entre em confronto com você agora. Pessoas que agem assim não herdam o reino de Deus. Então, se você quer se livrar da inveja ou conhece alguém que precisa se libertar da inveja, eu te aconselho agora. Mude a partir de agora e ajude essa pessoa a mudar em Cristo Jesus. Mas lembre-se, aquele que muda os nossos corações, que transforma os nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Nós confessamos os nossos erros e os nossos pecados para Ele, nós nos arrependemos, confessamos e Ele vem, nos perdoa e nos transforma. Nós não conseguimos fazer nada sozinho e às vezes temos erros e pecados que a nossa limitação humana nos faz sempre cair, às vezes, né, uma vez ou duas vezes no mesmo engano, porque nós somos de natureza caída, mas o Senhor te ajuda. Não tente fazer as coisas sozinho e eu nem te aconselho a isso, mas o que eu te aconselho é perceba se há isso em você ou se há isso em alguém que está próximo em você. Ajude essa pessoa. E da mesma forma, se ajude, fale com o Senhor, porque Ele vai te direcionar. E peça para Ele. É essa a mensagem que eu queria deixar para você e que Deus te abençoe aí nessa jornada.